falando isso para vocês, é muito mais importante o exemplo de quem tá do que o conhecimento. Você não precisa nem ter tanto conhecimento assim, sabe? Você precisa ter o exemplo de alguma coisa, que pode ser o exemplo de parceria, de acolhimento, do que você queira, porque as virtudes das pessoas, por isso que o processo de contratação é mais importante do que qualquer outra coisa. Treinar coisa ruim só vai piorar. Então você tem que começar, não é que a pessoa é ruim, mas ela não está pronta para esse tipo de trabalho, essa situação assim. Então você tem que ter a base muito boa. Então o processo de contratação é mais importante do que o de treinamento. A gente fala muitas vezes assim, que a gente contrata pela capacidade e demite pelo comportamento. E aí eu te pergunto o seguinte, vocês conhecem alguém que você demitiria imediatamente se pudesse de alguma empresa? Vamos lá? Você já foi mal atendido em Ribeirão Preto? Muito. Já. Então, de cada 10 lugares que a gente entra, a estatística é minha, tá? Muito. Eu dou umas voltas por aí, acho que em 8 eu sou mal atendido. E não é agressivo o atendimento, mas é indiferente. Então, nós vivemos hoje uma geração, e aí eu não estou falando de idade, não. Estou falando das pessoas que estão trabalhando no comércio, que Ribeirão Preto é muito forte em serviços, comércio, essas coisas assim, que elas estão nem aí pra gente. Chama indiferença. Mas será que é pelo porte da cidade a respeito do comércio? Será que é por conta disso? Porque o comércio ele é tão grande que as pessoas são indiferentes? Não é isso? Não. É falta de perspectiva. Quantas pessoas que nós conhecemos que não têm sonhos? Você senta com alguém e pergunta o seguinte: o que você planeja para a sua vida daqui a 5 anos? Onde você se vê? A maioria das pessoas se vê triste, não se vê alegre. O como ela se imagina. Ela pode até, eu me imagino na praia. Beleza, fazendo o quê? Não sei. Como é que é o seu sentimento daqui 5 anos? Cara, eu acho que eu vou ser uma pessoa triste. Se você pergunta 3 vezes, ela começa a chorar na sua frente. Eu tô falando de homem, eu tô falando de mulher, eu tô falando de tudo. Então, pense o seguinte, quantas pessoas vocês conhecem hoje que as pessoas estão de mal com a vida? Elas estão tristes com a vida. Então, elas perderam a esperança. E é uma situação estranha. Por quê? E aí tem motivos. Aí eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, trabalhei muito tempo com comportamento, mas assim, se você olhar que nós hoje estamos no efeito manada, o que é o efeito manada? Quando um faz uma coisa, os outros vêm todo atrás e não se pensa mais. Será que de verdade, há quanto tempo você não para pensar no que você vai fazer da sua vida e o como você vai fazer? Ou é muito mais fácil você pegar um monte de informações que vêm de outras pessoas, que muitas vezes a gente não sabe nem se é verdadeira ou não a informação, e a gente replica isso, a gente repete isso na nossa vida. É muito estranho isso. Então, é só para a gente pensar, não é porque a cidade é pequena, é grande, porque é comércio, porque é indústria. Não, é indiferente isso. São comportamentos hoje de uma geração, e quando eu falo geração não é idade não, é o momento que nós vivemos das pessoas estarem mais passivas, muito mais sendo espectadoras, e elas não escrevem mais livros, elas não fazem, por exemplo, o que vocês fazem aqui o podcast, na verdade vocês estão sendo protagonistas, vocês não estão assistindo o podcast. Eu sempre falo assim nas minhas palestras, os melhores oradores hoje estão sentados na minha plateia, isso é uma pena. Porque eu tinha muito mais para aprender com quem está sentado do que eu ensino para eles. Qual é a diferença minha para eles? Que eu perdi a vergonha. Muitas vezes a gente fala, né? Assim, poxa, você vai lá na frente, Geraldo, você fala para o público. Pode ter 10 pessoas com alegria, pode ter 10 mil pessoas com alegria. Beleza. Só que ninguém vê que a gente passa mal, tem diarreia, tem tensão nervosa, tem que estudar muito, tem que se preparar, tem que fazer uma série de coisas assim, né? E tudo mais. Mas as pessoas preferem ficar sentadas ouvindo. E assim, quando a gente fala do network estruturado, nós temos que pensar o seguinte, quantos eventos nós estamos indo por ano? Tem gente que eu conheço que vai, em média, a 50, 60 eventos por ano. Beleza, senta, assiste lá, sei lá, palestra, assiste o que tiver lá, tudo mais, e vai embora do mesmo jeito. Para pensar, se você, nesses mesmos 50 eventos, você conseguir uma conexão com uma pessoa apenas, você tem 50 pessoas, é uma conta básica, não é? Em 10 anos são quantas pessoas? 500. Você de verdade, aí eu estou perguntando para o teu público, você que está nos assistindo aí hoje, você tem 500 pessoas no seu hall de relacionamento? Então você está fazendo alguma coisa errada. E aí, voltando para a criação do grupo do WhatsApp, né? Por que é importante nós demonstrarmos força de grupo?
Quando eu falar assim, ó, não, agora nós vamos no podcast, que agora vai ter auditório. Podia, né? Criar um podcast com auditório e tudo mais. Isso é legal. Isso é bacana. Tá bom. O Geraldo tem que levar 100 pessoas. Tá bom. Amanhã vai ter um aniversário do fulano. O Geraldo tem que levar mais 100 pessoas nesse aniversário. Depois vai ter um jogo de futebol lá no Botafogo, no comercial. Eu levo mais 100. Eu demonstro força de grupo. Eu demonstro força de pessoas. Uhum. Quando você vai sozinho, você não é ninguém. Quando você vai em bloco, é porque as pessoas te respeitam, as pessoas querem estar contigo e querem estar com todo mundo que está no seu meio. Então, é impossível, primeiro, você ficar triste no meio dessas pessoas. E se você ficar triste, você vai ter amparo. Segundo momento, é impossível você ficar pobre tendo um grupo de pessoas. Por quê? Porque essas pessoas vão te ajudar. Nem que seja para cada um te dê 10 real, né? Dá 10 real lá. Você tem dinheiro, ou então te dá uma oportunidade. Então, é muito importante que nós saibamos viver em comunidade, que nós saibamos ter poder. Só que sabe qual que é o problema? Eu coloquei lá no grupo assim, vamos almoçar, vamos, 60 empresários. Cara, o que é isso? Muita gente à toa, não é à toa. No dia seguinte, eu almocei com mais 10, separado, nem pus no grupo. Eu peguei o pessoal lá, chamei individualmente, mais 10. Depois, bom, em resumo, nos últimos 15 dias eu engordei uns 5 quilos, mais ou menos. Come, toma café, toma café. Só que nós estamos discutindo como fazer para que a gente tenha poder. E o que é o importante do poder? É você ser tão líder, ter tanto poder que você pode ajudar o maior número de pessoas possível. Porque se você não tiver uma liderança forte, que tenha bloco de pessoas que te ajudem, você não consegue fazer nada. Você individualmente não consegue nada. Mas pensa que legal, você é como... Por exemplo, por que eu vim parar no podcast de vocês? Por causa disso. Simplesmente sim, porque nós juntamos gente, né? Gente, mas é muita gente à toa, gente. Juntar gente para bater papo, para conversar, mas para criar conexões. Sim. Então, essas conexões, que são conexões verdadeiras, elas te garantem não hoje. Como é que nós vamos estar daqui? Você já pensou daqui 40 anos, como é que você vai estar? Não, 40 Me responde. Agora sou eu que estou entrevistando. 40 não. Daqui 40 anos, será que alguém vai tirar você da cama? Porque você vai estar certamente numa cama. Nisso. Eu tenho meu pai com 88, minha mãe com 87, os dois estão acamados. E aí tem uma série de restrições e tudo mais e tal. Como é que você vai estar? O padre Fábio de Mello fala isso, né? Porque ele vai no show, ele é bonito, ele é lindo, aí as mulheres ficam gritando, ai, que lindo, que lindo. Ele para o show toda vez e fala, não, eu quero ver quando eu estiver na cadeira de roda, quem vai me amparar. Então, assim, você não pode mais valer o que você entrega para as pessoas hoje. Você tem que valer pelo que você é. Você é um ser humano. Simplesmente, não interessa se você tem dinheiro ou não. Mas pensa bem uma coisa, assim, se nós conseguimos juntar grupos de pessoas que possam se ajudar mutuamente e constantemente. Quantos amigos a gente perdeu ao longo do tempo, né? A gente cita nome de pessoas, não é que a gente perdeu, mas assim, perdeu o contato. O que a gente está tentando fazer, e não só eu, tem vários grupos tentando fazer isso, é resgatar esses contatos. Poxa vida, nós temos tantas coisas boas para fazer juntos, então vamos fazer. É simples assim, né? E que muito legal. Você vai dar uma palestra, beleza. A palestra não tem ninguém, né? Tem lá meia dúzia de gente. Olha que legal se chegar a 200 pessoas de uma vez. Porque alguém pôs num grupo sem vergonha, de WhatsApp, básico. Você só escreve, gente, tem um amigo que vai dar uma palestra, vamos dar uma força para ele. Chega a 200 pessoas de uma vez. Cara, aí tem uma palavra que é importante, reciprocidade. Por que a gente não consegue evoluir como ser humano e como profissional? Nós esquecemos da brincadeira de parquinho. Vocês já brincaram daquele, como é que chama? É gangorra? Gangorra. Cara, aquele é o melhor exemplo. Se você estiver sozinho na gangorra, você não brinca. Então, por que a gente esquece que a gente tem que ter reciprocidade? A gente tem que, um dia você está por cima, outro dia você está ajudando. Então, essa variação é importante. Só que eu não acredito na variação individual. Nós precisamos ter bloco de pessoas sistematizadas fazendo isso, com o pensamento disso. Sabe, acordar de manhã, pode rezar, fazer o que quiser, mas você sabe que Deus não ouve a oração individual. Aí, agora vai dar polêmica. Ao corte, prepara. Não, é verdade, cara. Deus, primeiro que ele sempre erra, né? Eu fiz uma pregação quinta-feira no grupo de oração, falei, Deus sempre erra. Cara, ele é grosso na mira, ele erra para mais. Você pede pouquinho, ele te dá muito mais, né? E aí, quando a gente pede só pra gente, Deus erra pouco. Se a gente pede coletivamente, Deus erra bastante. Então, se nós estivermos no coletivo, constantemente tendo reciprocidade, é infinitamente superior ao nosso retorno, tanto financeiro como pessoal, familiar, no geral.
Então é bloco, não adianta ser individual. Por isso que eu não gosto de podcast que nós estamos fazendo aqui. Eu precisava de um podcast com plateia. Imagina se a gente tivesse umas 200 pessoas aqui. No mínimo as pessoas iam estar, é mesmo, Verdade, mesmo. interagindo. Né? É muito legal. Mas será É que muito mais não é uma divertido. necessidade do palestrante? Também. Ué, eu não sei quem que tá assistindo do outro lado. Exatamente. Vamos É difícil ver, olhar então. pra uma lente ali fria, né? É esquisito. Vê aí quem Tem que tá alguns falando. aqui, vamos ver. O pessoal tá comentando.